Já dizia Belchior, o novo sempre vem. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil. No nosso grupo de WhatsApp, de vez em quando surgem umas conversas, umas discussões muito legais. Várias delas acabam de uma certa forma ecoando aqui nos vídeos do canal. E aí a gente acaba tendo uma coisa assim, né? Que é meio que uma retroalimentação. Os debates que aparecem no fandom vêm para o canal e o material do canal serve para alavancar ainda mais os debates no fandom. Recentemente teve um debate muito interessante no nosso grupo que eu achei legal trazer para cá, que é a respeito da seguinte pergunta: o fantasma precisa ser atualizado? As opiniões foram dadas por vários membros do grupo do Fantasma Brasil e a gente vai tentar, de uma certa forma, dar uma resumida no que foi essa discussão e pensar um pouco a respeito desse tema, a atualização do fantasma para os novos tempos. Mas antes de eu continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deu sua opinião lá na nossa enquete? A gente está fazendo essa pesquisa, o fantasma que queremos, com o intuito de indicar para mitos quais os tipos de publicação que o fantasma merece ter no Brasil, o tipo de publicação que os fãs querem ter. Eu vou deixar o link da enquete aqui na descrição do vídeo e também vou deixar aqui em cima um link para um vídeo detalhado sobre os objetivos da nossa campanha. Não deixa de participar. A permanência do fantasma sendo publicado no Brasil também depende de nós, os seus leitores. Quando a gente fala em atualizar personagens, sempre tem uma galera que fica assim um pouco temerosa. Afinal de contas, algumas atualizações que foram feitas de personagens ao longo das décadas foram bastante desastrosas. Outras, entretanto, deram bastante certo. Muitas vezes as atualizações não dão muito certo. E aí o que as editoras fazem? Voltam atrás e continuam de onde haviam parado anteriormente. Isso faz com que os personagens permaneçam sendo relevantes, unindo ao mesmo tempo a inovação e a essência do personagem. E aí a gente tem que se perguntar sobre o fantasma. O fantasma, assim como o Tex, é considerado um personagem de nicho. Sendo assim, ele é lido por um grupo específico de pessoas. E a questão que muitas vezes se impõe a um personagem qualquer de histórias em quadrinhos é como criar novos públicos leitores. Como renovar o público que lê essas histórias periodicamente? A resposta é simples, porque ela já foi experimentada com outros personagens. Atualizações. Quando você olha para personagens como Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e você vai fazer um estudo deles, vai fazer uma observação deles ao longo do tempo, você percebe como eles foram se atualizando, se adaptando aos novos tempos. Um exemplo que a gente pode trazer é o da própria Mulher Maravilha. Teve um período nas histórias da Mulher Maravilha em que eles tiraram os poderes da Diana, ela passou a agir mais como uma agente secreta e ela tinha até uma boutique, gente, ela tinha uma loja. E isso foi uma maneira que eles encontraram de tentar atualizar a personagem. Foi desastroso, todo mundo sabe que foi a pior fase da personagem, porque ela passou a ser mais uma personagem feminina que dependia de homens para sua validação. A editora percebeu o erro e o que eles fizeram? Reescreveram tudo e tiraram aquela atualização e acabaram voltando com a Diana no seu formato mais tradicional, o que não quer dizer que ela não veio sofrendo modificações ao longo do tempo. Na verdade, quando você olha para a Diana hoje, ela mantém boa parte da sua essência da época da sua criação pelo Marston, mas ela também tem inovações que foram sendo colocadas pelos autores ao longo do tempo. O grande desafio é você conseguir fazer com que essas inovações atualizem o personagem, mantenham o frescor do personagem, atraindo novos públicos sem desagradar o público tradicional. Então, atualizar um personagem é sempre um desafio entre a inovação e a tradição. Pensando no caso específico do fantasma, a partir da discussão que a gente teve no grupo, a gente começou a perceber
Quais elementos do fantasma precisam urgentemente de uma atualização? O que é interessante é que muitos desses elementos já sofreram atualizações ao longo do tempo. Geralmente, quando a gente pensa em atualizações do fantasma, os fãs mais tradicionais ficam temerosos. Na verdade, eles não gostam dessas atualizações. Alguns dos fãs que se consideram aquela coisa que o pessoal fala fã raiz, sabe-se lá o que diabos é um fã raiz? Alguns desses fãs raiz acreditam que qualquer inovação no personagem é um afronte à essência dele criada pelo Lee Falk. Mas vamos pontuar uma coisinha importante. Lee Falk fez atualizações no seu personagem ao longo do tempo em que o escrevia. Entre 1936 e 1999, ele foi basicamente um dos únicos autores a trabalhar com o fantasma nas tiras, até porque o fantasma já era publicado por licenciamento com histórias próprias no Brasil, na Itália, na Suécia, que todo mundo já conhece, mas o principal do personagem foi cunhado pelo Lee Falk. E quando você lê as histórias do Falk na sequência, você começa a perceber ao longo das décadas as mudanças que ele foi colocando no personagem. 3 para a gente poder especificar. Primeiro, o Falk altera o tom colonialista das histórias do fantasma. Uma das acusações que sempre foi feita em relação ao personagem é que ele era um representante do colonialismo branco no continente africano. E essa acusação tá certa. Realmente, quando você pega as primeiras histórias do Falk, você vai perceber que havia ali, um tom um tanto quanto de supremacia branca. E isso começa a se tornar muito problemático conforme você vai tendo ao longo da história do século XX uma mudança de paradigma na maneira como se enxergava a África. A gente não pode esquecer que a gente teve uma questão na África do Sul, por exemplo, que era o apartheid, que era uma dominação branca sobre negros. A gente não pode esquecer, por exemplo, as questões relacionadas ao Congo belga, que eram desumanas, e era justamente o quê? A questão da supremacia branca sobre um continente negro. Falk, percebendo isso, ele que era um cara de um pensamento aparentemente liberal, ele começa a mexer nesse tom colonialista nas suas histórias, a tal ponto que com o tempo os nativos já não eram retratados como um bando de selvagens sem cultura e estereotipados. Ele começa a dar alma àquelas tribos, ele começa a conferir a cada uma daquelas tribos uma identidade própria. Um reflexo disso é quando ele coloca, por exemplo, Guran indo até a América com o jovem Kit Walker, que viria a ser o 21º fantasma. Cara, isso é maravilhoso, porque Guran ali se mostra como mais do que apenas um selvagem ignorante. Ele é um grande amigo de Kit. Outra coisa que a gente vai ver aí é quando ele coloca Lamanda Luaga e Jonathan Worubu, 2 homens negros em cargos de comando dentro das histórias do fantasma. E isso é interessante porque demonstra que Falk estava antenado com as questões sociais e de representatividade da sua época. A gente também vê, por exemplo, a questão feminina. Diana Palmer sempre foi mais do que apenas uma mocinha em perigo. Embora, pra gente ser bem honesto, várias histórias do Falk, principalmente nos anos 40 e 50, mostram Diana sendo constantemente sequestrada, o fantasma sempre tendo que lidar com mulheres e às vezes ele tem que usar o sex appeal dele para poder vencer as vilãs. Isso é uma coisa marca da época. Mas principalmente a partir dos anos 50 e 60, Falk altera esse tom e Diana, por exemplo, se torna uma mulher pra lá de empoderada. A gente também não pode esquecer o fato de que Julie Walker, a primeira mulher fantasma, é uma criação também de Lee Falk. Então ele estava antenado e fazendo atualizações constantes do personagem. Atualmente, a gente precisa pensar em elementos das histórias do fantasma que necessitam de uma atualização para que o personagem tenha apelo junto às novas gerações. Eu separei 5 tópicos onde o fantasma precisa de uma atualização ou que já possui atualizações em curso.
A primeira delas é com relação à própria ambientação em que as histórias se passam. Poxa, gente, quando o Fantasma é criado, a selva era um grande mistério. O continente africano era misterioso, você tinha toda essa ideia, por exemplo, de ambientes desconhecidos, ambientes místicos, e o Fantasma acabava dando conta desse desejo das pessoas por esses ambientes, por esse mistério. Hoje em dia, o mundo está praticamente todo mapeado, tirando o fundo do mar, né? A gente sabe que o fundo do mar é bem desconhecido ainda, mas o mundo é praticamente todo mapeado. Então a selva hoje já não é tanto assim um lugar tão misterioso. Então talvez uma coisa legal nas histórias do Fantasma seria se as suas histórias tivessem ou uma migração completa para o ambiente urbano, ou se elas se posicionassem nessa fronteira. A gente viu um exemplo do primeiro caso, que é na animação Fantasma 2040, em que toda a aventura do Fantasma se passa principalmente em Metrópia, uma grande cidade com praticamente nada de verde. Atualmente, o Tony DePaul tem feito um trabalho muito legal nas tiras, que é colocar o Fantasma justamente nessa zona de fronteira. Ele continua tendo a sua base na Floresta Negra, ele continua tendo lá a Caverna da Caveira, mas muito das suas histórias se passam no ambiente urbano. Isso atrai novos leitores, por quê? Porque ele começa a trabalhar com questões mais atualizadas. Na história atual, por exemplo, o Fantasma está atuando lá em Gravelines, e a Gravelines é uma prisão urbana. Isso significa que você não pode ter essa coisa dos mundos, né, do mistério? Não, não significa que você não pode ter, mas como isso vai ser trabalhado é o grande segredo para você atrair novos leitores. Então acreditamos, né, a gente conversou lá no grupo, que talvez seja a hora do Fantasma ter histórias cada vez mais urbanas, ou pelo menos nessa zona de transferência entre a selva e a cidade, porque a gente sabe que ainda existem muitos lugares em que a proximidade da selva com a cidade é real, e isso seria um grande ganho para as histórias do Fantasma se ele explorasse mais essa tensão entre esses dois ambientes. Um outro elemento que sempre traz uma certa preocupação quando se fala em atualizar é o uniforme, é o visual do personagem. Bom, o visual do personagem já sofreu atualizações ao longo do tempo. A principal delas, acho que todo mundo vai concordar, é quando o Sy Berry assume as tiras do Fantasma e traz para ele um visual mais moderno, mais próximo da realidade, bem diferente do estilo quase caricato do Wilson McCoy e, ao mesmo tempo, dialogando diretamente com aquele estilo ágil que o Ray Moore tinha. Mas quando a gente fala de atualizar o visual, o principal fator aí é o uniforme. E é aí que muitas vezes a gente fica realmente preocupado. O Fantasma já teve atualizações no seu uniforme, que foi, por exemplo, o fato de que ele deixou de usar luvas. Talvez tenha sido a grande atualização que o Falk e o Moore fizeram, foi quando tiraram as luvas que o Fantasma usava na sua primeira aparição. Em outras histórias publicadas por licenciamento, por exemplo, nós vimos pequenas alterações no seu uniforme que foram até bem interessantes. Algumas das melhores foram, por exemplo, quando você pensa na animação Defensores da Terra, que o Fantasma perde o calção listrado. Venhamos e convenhamos, gente, esse negócio desse calção listrado já não faz mais sentido nos dias atuais. O calção listrado tinha uma função na época da sua criação, hoje em dia já não faz mais sentido você ter aquilo ali. Então aquele uniforme da animação Defensores da Terra, ele é maravilhoso. E você percebe, por exemplo, a influência dele no uniforme usado pelo Billy Zane no filme de 96. Cara, aquele uniforme do Billy Zane com aquele padrão, né, aquelas caveiras estilizadas, aquilo ali é muito legal. A gente também viu uma baita atualização no Fantasma da Dynamite, o último Fantasma, quando você teve aquele uniforme high-tech que deixava o espírito que anda literalmente invisível. Aquilo ali foi realmente muito bacana. Então acho que, por exemplo, já é hora do Fantasma passar a ter um uniforme um pouco mais tático nas suas aventuras.
A gente sabe, cara, esse visual do Fantasma, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é simples, ele é lindo, mas os tempos mudaram. Então o personagem talvez precise de um uniforme mais tático, desde que não seja nada como aquela coisa que fizeram na série do Fantasma, a fracassada série do Fantasma do Sci-Fi Channel. Não, aquilo ali, sinceramente, é um absurdo sob todos os aspectos. Recentemente, o Tony DePaul fez uma atualização no uniforme do Fantasma que foi dotá-lo de uma bandoleira, onde ele coloca munição extra, granadas, medicamento, né? E o próprio Fantasma disse, o mundo agora é outro, o mundo mudou. E, gente, teve muito fã que torceu o nariz para isso, tanto que o personagem usa essa bandoleira esporadicamente. Outra coisa que seria interessante alterar nas histórias seria uma galeria de vilões. O Fantasma carece de um problema grande nas suas histórias. A maioria dos seus vilões são vilões de uma história só. E isso faz com que muitas vezes as histórias se tornem repetitivas, porque você está sempre tendo que criar um novo vilão, e esse vilão, às vezes, ele é muito genérico. Quando o Fantasma foi publicado pela Moonstone, a gente teve o surgimento de uma verdadeira galeria de vilões. Alguns vilões que foram aparecendo e reaparecendo mais de uma vez nas histórias da Moonstone. Aquilo deu às suas aventuras uma outra dinâmica que foi realmente muito interessante. Nas tiras nós temos alguns casos em que os vilões reaparecem, como por exemplo a Sala, que aparece mais de uma vez. A gente teve Bababu, que foi talvez o primeiro vilão do Fantasma a aparecer constantemente, até porque a Sala, ela é uma vilã, mas ela fica numa zona meio gris ali, né, nas histórias do personagem. Bababu não, Bababu é um vilão que aparece constantemente. A própria Irmandade Singh foi muito mal aproveitada pelo Lee Falk nas suas histórias. E aí você tem sempre o surgimento de outros grupos de vilões, os Abutres, a Hydra, que aparecem, mas às vezes demoram a reaparecer, são mal aproveitados. É uma coisa bem problemática nas histórias do Fantasma. O Tony DePaul tem feito um trabalho legal, que é tentar criar uma galeria de vilões. A gente tem pelo menos 2 vilões que são presenças constantes nas histórias do Fantasma: o Nômade e o Chatu. Atualmente, tanto um quanto o outro estão presos. Eles estão presos, estão confinados, cada um num lugar, e a gente não sabe se eles vão reaparecer. O que seria muito legal, porque você teria um outro dinamismo para as histórias. Então, assim, o Fantasma precisa ter uma galeria de vilões à sua altura. Chatu, por exemplo, foi talvez em todos os anos, em todas as décadas de histórias do Fantasma, Chatu foi o primeiro grande vilão que o Fantasma enfrentou. E isso graças ao esforço do Tony DePaul em conferir às histórias do Fantasma um aspecto mais moderno, de quadrinhos propriamente dito, fugindo um pouco, né, das limitações das tiras, embora tendo que lidar com essas mesmas limitações. Outro elemento que seria fundamental para melhorar, para atualizar as histórias do Fantasma e torná-lo relevante novamente para outras gerações, é um universo compartilhado. Um dos grandes problemas do Fantasma, das histórias do Fantasma, e eu digo isso como um fã dessas histórias, mas um dos grandes problemas do Fantasma enquanto personagem é que ele é muito isolado no seu universo. Todas as vezes que nós vemos o Fantasma interagindo com outros personagens, a gente se empolga. Por exemplo, a série Defensores da Terra, que a gente já citou aqui. Qual era o barato daquela série? Era ver o Fantasma interagindo com Mandrake, Lothar e Flash Gordon. Isso dava às histórias dele uma outra dinâmica. Talvez se o King Features passasse a apostar nesse universo compartilhado, entendendo que as aventuras do Fantasma, Mandrake, Flash Gordon e estendendo para outros, Jim das Selvas, por exemplo, que também está precisando de uma bela atualização, Príncipe Valente, que poderia haver uma maneira de colocar essas histórias como parte do mesmo universo, até porque isso já foi feito pela Dynamite. Cara, isso traria um novo dinamismo para as histórias do Fantasma. E isso poderia abrir caminho, por exemplo, para que o Fantasma participasse de crossovers.
Todo mundo sonha em ver o fantasma aparecendo em outros universos. A gente gostaria de ver o fantasma enfrentando o predador, a gente gostaria de ver histórias do fantasma com o Spirit, a gente quer ver histórias do fantasma com o Batman, com o Sombra, a gente quer ver o personagem participando do universo dos quadrinhos como um todo. Então isso seria um grande ganho. Se o King Features pura e simplesmente fizesse com que os seus personagens aventurescos interagissem entre si, cara, isso já seria um baita ganho para os nossos personagens queridos, em especial para o fantasma, que poderia ser assim uma espécie de centro, né, de figura centralizadora desse universo KFS. Então, é uma atualização que eu acho que o fantasma precisa. Outra coisa que vem sendo atualizada pelo Tony DePaul, inclusive, é o tom das histórias. O Tony DePaul tem feito um trabalho muito legal nas tiras, que é tentar dar ao fantasma histórias um pouco mais sérias. Ao mesmo tempo que são pura aventura, elas têm um pano de fundo sério. É assim, por exemplo, que o Tony DePaul está trazendo cada vez mais para as histórias do fantasma questões como terrorismo, tráfico de drogas, tráfico humano, guerra. Ele está trazendo esses aspectos que são um pouco mais atualizados, um pouco mais atuais. A gente até tem histórias do fantasma em que ele enfrenta coisas bem tradicionais, por exemplo, caçadores. Teve uma história dele chamada A Floresta Longo, em que ela começa parecendo uma história dos anos 50, que é o fantasma enfrentando um caçador. E aí eu mesmo comecei a ler pensando assim, ai meu Deus do céu, Tony DePaul tá com preguiça de escrever uma história com a cara das histórias ingênuas do Lee Falk. Depois a história tomou um outro rumo e a gente viu o fantasma tendo uma visão de um futuro possível dele, tendo que enfrentar, tendo que dialogar, por exemplo, com uma visão que ele teve de um esqueleto gigantesco dizendo que ele estava fadado ao esquecimento. E a gente está vendo o resultado dessa visão nas atuais histórias. Cara, o Tony DePaul elevou o tom das histórias está diferente. E isso, fazer com que as histórias dele passem a ter um ar mais sério, é uma maneira também de atrair novos leitores. Eu tinha falado que eu ia dizer 5 pontos de atualização, mas tem um sexto, né? Fica aí como um bônus. A questão do legado. Eu acho que o fantasma tem uma coisa maravilhosa, que é essa noção do legado do fantasma. O legado da sua dinastia. E isso nem sempre foi devidamente trabalhado. Vê só, a gente está em 2023, quase 90 anos depois da criação do fantasma, e continuamos com histórias do 21º fantasma. Na verdade, a gente já era para estar tendo histórias talvez até do 23º da dinastia. Mas vamos pensar o seguinte, talvez seja a hora do King Features Syndicate tomar a decisão de matar esse personagem. Matar o 21º fantasma para seguir com aquilo que faz parte do cânone do personagem, a mudança, a chegada do 22º fantasma. E nessa chegada do 22º fantasma você poderia ter toda uma dimensão nova para o personagem. Por exemplo, quando a Dynamite publicou o Fantasma por licenciamento, eles fizeram aquela série King's Watch. Ao final da série, nós descobrimos que o fantasma que aparece naquela série não era membro da dinastia Walker. Ele era um homem que foi salvo pelo fantasma e que ele resolveu assumir o manto enquanto ele tentava encontrar o filho, né, o legítimo herdeiro da dinastia. Ao final de King's Watch nós tivemos Lothar assumindo o manto do fantasma numa forma belíssima de agraciar esse personagem que por tanto tempo foi visto somente como o assistente do Mandrake. A gente viu que ele é muito mais. E o barato é que no desenvolvimento das histórias de Lothar como fantasma, ele estava procurando justamente o legítimo herdeiro
do espírito que anda, que no final a gente descobre ser a Jen Harris, que seria uma descendente desconhecida da dinastia dos fantasmas. Nunca ficou muito explicado como ela não sabia da sua origem, mas fica aí uma coisa interessante. Já o Team Phantom, eles têm trabalhado com histórias de um futuro possível em que tanto Kit quanto Heloise assumem o manto do fantasma. Então nós temos, na verdade, dois fantasmas, conferindo assim o protagonismo tanto da tradição, que é o filho mais velho, o Kit, quanto também conferindo protagonismo para a Heloise, que já deu provas de que ela merece fazer parte da dinastia do fantasma. Ela já provou isso em várias ocasiões, tanto no Team Phantom quanto nas histórias do King Features. Então talvez a gente veja aí um futuro possível em que a Heloise assume o manto do espírito que anda. E aí a gente pensa em todo o dinamismo que isso vai trazer para as histórias. Seria algo até parecido com o que a própria King Features licenciou recentemente, umas aventuras do Mandrake, chamado O Legado de Mandrake, em que você tem uma moça que assume o título de Mandrake. Ela não é filha do Mandrake, ela não substitui o Mandrake, ela simplesmente segue os passos do Mandrake original. Cara, foi muito legal e eu confesso, eu acho que isso traria uma nova dinâmica para as aventuras do espírito que anda. E aí fica a pergunta, Glaucio, todas essas coisas que foram comentadas aí são até bastante óbvias, realmente são inovações que são plausíveis e necessárias. Mas por que ainda não foi feito? Existem dois grandes focos de resistência para essas atualizações. Uma é o próprio King Features Syndicate, que parece às vezes preso no tempo, parece que eles não sabem o que fazer com esse conjunto maravilhoso de personagens que eles têm. E o outro são os leitores. Os leitores do Fantasma têm uma tendência a ser tão conservadores que chegam a ser retrógrados. Isso porque eles não admitem a menor alteração. Existem até mesmo divisões entre o fandom do Fantasma de quais são as melhores histórias, as do King Features ou a do Team Phantom. E você tem gente que tem ojeriza tanto a um quanto a outro, o que é uma bobagem. Essas são mais ou menos as ideias que foram surgindo a partir da conversa que a gente está tendo lá no grupo do Fantasma Brasil. Estou pensando, inclusive, em convidar os membros do grupo de WhatsApp para a gente fazer uma live comentando exatamente sobre esse assunto. Mas e você? O que você acha disso? Você acha que o Fantasma precisa ser atualizado? Que tipo de atualização o Fantasma precisa receber hoje em dia? Coloca aí nos comentários para a gente saber o que você pensa. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e de entrar em contato conosco para fazer parte dos grupos do WhatsApp ou do Telegram. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?